Olá, estamos iniciando o podcast Valor Humano, pensado para você que nos acompanha pelo YouTube e pelas plataformas de áudio. Lembrando que o Valor Humano, gente, vem para ampliar nossa comunicação com foco em outros assuntos além da saúde, né? A gente fala de economia, a gente fala de educação, a gente fala de cultura aqui também, assuntos importantes e presentes no nosso dia a dia. Onde quer que você esteja, no carro, na academia, no trabalho, nos hospitais, enfim, qualquer lugar, seja muito bem-vindo ao Valor Humano. Lembrando que a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores, a Informáquinas, Casa Prime, Centro Médico Gastroclínica. Um grande abraço para todo o pessoal lá da Gastro, hein? Hoje eu converso com a doutora Aline Bobato Lara. Ela é oncologista clínica, e com o Dr. Rodrigo Gongora, que é urologista. Olha, os dois são casadíssimos com a medicina e na vida pessoal também. Isso é muito bom. Sejam bem-vindos, tudo certinho? Obrigado, é um prazer estar aqui e poder falar desse assunto, especialmente nesse mês que estamos agora, é bastante importante e é uma oportunidade que a gente não pode aproveitar. Não pode deixar de aproveitar. É verdade, é isso aí. Aline, tudo certinho? Tudo, obrigada pelo convite. É um casamento bom dos dois lados, né? Com a medicina e na vida pessoal. Muito bom. Olha, a doutora Aline e o doutor Rodrigo aceitaram estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, né? O mês de prevenção do câncer de próstata. As pessoas falam que tudo se modernizou, que o homem evoluiu, que ele está mais liberal, mas quando a gente fala em prevenção, em exames, ali o bicho pega, né? Eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Bom, vocês dois trabalharam juntos, não sei se juntos, acredito que na mesma época no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, tiveram uma experiência incrível internacional, né? Ambos aí no Johns Hopkins e também no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, acho que doutora Aline, né? Nos Estados Unidos. Eu quero saber em que momento que vocês se conheceram, se foi lá, se foi aqui, como é que foi esse encontro da vida e da medicina? Quem que vai começar? Na verdade, foi muito antes disso, né? Nós nos conhecemos e começamos a namorar no primeiro ano da faculdade de medicina. Sim. Nos primeiros meses da faculdade. Então, nós éramos dois adolescentes, praticamente, né? E fizemos toda a faculdade de medicina, namoramos toda a faculdade. Cada um entrou na sua residência. A gente, né, priorizou nossa formação profissional aí por um bom tempo. Tiveram maturidade para isso. Exato. E dá tempo de namorar durante o curso de medicina, porque é um sacerdócio, né, gente? Não é, hein, doutor Rodrigo? Tem que ter um pouco de organização, eu acho. E tem que ter uma maturidade para poder separar as coisas e poder saber que essa hora é a hora de estar ali na faculdade, essa é a hora de namorar. Então, realmente, eu acho que faz parte do amadurecimento e isso a gente conseguiu lidar muito bem, mesmo isso durante foi o quê? a formação. Em São Paulo? Foi em São Paulo? Londrina. Londrina, aqui no norte. É verdade, formação na UEL. Nós nos formamos na UEL e aí depois que a gente foi para São Paulo. Então, acabou que, mesmo nessa época, ficamos aí em cidades separadas, né? A Aline foi fazer clínica médica na USP de Ribeirão, enquanto eu estava fazendo cirurgia geral no Hospital de Base de São José do Rio Preto. E isso foi mais um reforço aí da maturidade para a gente poder continuar juntos. Assim. Que bacana, era para ser mesmo. Era para ser. Nós casamos, inclusive, em cidades separadas. Quando nós casamos, eu morava em São Paulo e o Rodrigo morava ainda em São José do Rio Preto. Gente, e a gente conciliou aí 2 anos e meio de casados, nos programando todos os finais de semana para um ir para São Paulo, outro ir para Rio Preto e nos encontrávamos. Até que em 2020 conseguimos estar os dois em São Paulo. Que bacana, né? Muito bom mesmo. E aí a decisão de vir trabalhar e morar no interior do Paraná, porque vocês estavam onde tudo acontece, né? Vocês estavam num centro incrível, não só médico, e numa instituição também renomada. Acho que qualquer profissional da medicina ia mais estar no Sírio-Libanês, fazer parte desse corpo clínico. Vocês estavam lá. Por que vir para o interior do Paraná? Foi uma decisão tranquila? Não, na verdade, racionalmente parece uma decisão fácil, porque você está vindo para uma cidade muito boa, que é Cascavel. Exato. Você está trabalhando num ambiente mais favorável, com um ambiente mais tranquilo, com mais qualidade de vida, com disponibilidade, com mais tempo, com menos tempo de trânsito.
E quando você para pensar assim, parece muito óbvio, mas exatamente isso que você falou. Na hora que a gente teve que sair de um lugar onde tudo acontecia, onde tudo era fácil, onde tudo era acessível, e vir para cá foi um pouco traumático. E a decisão de vir foi uma decisão que a gente tomou juntos e assim, não foi fácil, foi bastante complexo, na verdade, de chegar a um ponto e falar assim, não, realmente a vida aqui em São Paulo não vai ser muito fácil. Então, essa transição foi complicada, foi bem difícil. Eu acho que o difícil de tudo é sair da zona de conforto, né? Porque antes lá não era a zona de conforto, porque foi um desafio poder trabalhar lá, né? Ter essa oportunidade. Mas depois de um tempo aquilo vai se tornando a sua casa, né? Para mim o Sírio era a minha casa. Eu chegava lá, conhecia todo mundo. Tava muito à vontade. Tava muito à vontade, todo mundo me conhecia. Então, você sair da sua zona de conforto para uma nova oportunidade, acho que essa decisão é sempre difícil. E foram vários meses pensando nisso, né? Mas acho que um ponto fundamental da nossa decisão foi que a vida não se resume só ao trabalho, né? E São Paulo, isso não só na medicina, mas em todas as áreas que a gente conversa, ela toma mais tempo da sua vida dedicada ao trabalho, né? Então, não só porque você trabalha muitas horas por dia, mas porque você passa muito tempo até ir ao trabalho, você não tem oportunidade de almoçar na sua casa, porque é muito longe do trabalho. Não, esquece isso, né? Então, é um outro ritmo de vida, né? E foi difícil também, porque eu acho que São Paulo tem essa característica de te abraçar. São Paulo, a gente até brincava que era difícil achar alguém que era de São Paulo. São Paulo é constituído por pessoas de fora. Então, mesmo você sendo de fora, ali você se sentia acolhido. É uma cidade cosmopolita, né? Como Exato. Nova York, reúne tribos de todos os cantos. Exatamente. Você é oncologista. Quando você fala nessa questão de ter esse discernimento para separar trabalho da vida pessoal, o descanso, a gente estava conversando antes até sobre isso, né? Eu acho que não me desfazendo das outras especialidades, muito pelo contrário, né? Eu falo que a medicina é sacerdócio, não adianta a gente querer pensar o contrário. Mas o oncologista, ele lida com uma parte da medicina, uma parte da vida humana muito dolorosa, muito difícil, que é o câncer, né? Como é que você... Antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir licença aqui para o nosso urologista, mas eu queria... Uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho. Como é que você lida com isso? Com essa coisa do diagnóstico, de conviver com pessoas, às vezes, em fases terminais, o paciente, a família. Eu acho que é bem difícil. Não é todo mundo que pode ser oncologista. Eu acho que é bem desafiador. O Rodrigo participa um pouco dessa rotina, né? É impossível você não levar a intensidade dos sentimentos que a gente vive durante o dia para casa. Então, é o que você comentou. Muitas vezes a gente tem conversas muito difíceis com pessoas que acabam se tornando quase nossas amigas, porque o paciente praticamente casa com o oncologista. Eu tenho um paciente que eu vejo no consultório a cada 14 dias para fazer um tratamento, né? Então, é muito difícil você não conseguir levar para casa um pouco desse sentimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem momentos de vitórias muito importantes junto com os pacientes e, de certa forma, mesmo quando talvez se encare como uma derrota, no sentido de esse paciente não foi curado, a gente tem um papel muito de confortar e de estar junto e acho que essa gratidão que os pacientes têm com a gente é um sentimento, assim, como você falou, talvez também não desmerecendo as outras especialidades, mas é muito raro a gente ter o tipo de vínculo e gratidão que o paciente tem com a gente oncologista. Mas óbvio que é sempre difícil, a gente precisa fazer psicoterapia também, porque senão você não está psicologicamente preparado para atender. Eu faço. Acho que demorei anos para fazer, viu? Mas eu acho que... Para aceitar... Para achar que eu precisava de um tempo para isso, sabe? Porque a gente fica só se dedicando aos pacientes, eu trabalho o tempo inteiro, mas eu percebi que para eu ser melhor para os meus pacientes, eu precisava dar um tempinho para mim. Então, fazer atividade física, cuidar dessa parte da saúde mental, fazer uma terapia. Então,
Tudo isso acho que ajuda a gente a lidar melhor com isso e ser melhor para o paciente também, sabe? E dá tempo de fazer atividade física. Dá, precisa, né? A gente recomenda fazer. Vocês fazem juntos? Fazemos. A gente encontra... Quem que é mais dedicado, quem que é mais preguiçoso para fazer atividade física? Sem mentir. Para ir para academia, eu sou muito mais animado. Mas depois que chega lá, ela anima mais. Eu tenho dificuldade até chegar, mas depois sim, o negócio vai. Legal. Doutor Rodrigo, a gente sempre fala aqui, não só em novembro, não só nas datas sazonais, pontuais de campanha, a gente sempre está falando no canal sobre prevenção, né? Que não adianta, a gente tem que pensar na doença antes dela surgir, isso em todos os casos. Mas já que a gente está falando do câncer de próstata, né, do Novembro Azul, os homens ainda morrem em decorrência desse tipo de câncer? Quanto que a medicina avançou nessa área? Infelizmente, a gente ainda tem uma mortalidade significativa de câncer de próstata. Isso decorre boa parte exatamente disso que você está comentando, que é o paciente não ter uma prevenção e não ter um diagnóstico precoce. Então, nesse ponto, quando a gente está falando de câncer de próstata, falando em prevenção, é um pouco mais complexo. É isso que a gente está falando aqui. É você dedicar um tempo a si mesmo, é você fazer uma atividade física, é não ser obeso, é se alimentar bem, se hidratar bem, dormir bem. Tudo isso faz com que você tenha uma real prevenção do câncer de próstata. E aí a gente usa o mês de novembro, mas a gente está sempre lembrando disso, que o diagnóstico precoce é interessante. Então, muitas vezes, o paciente tem algumas coisas que ele não consegue controlar. Então, por exemplo, antecedente familiar, ou, por exemplo, a raça do paciente. Isso tudo não é controlável. Então, isso faz com que o paciente tenha que fazer uma detecção precoce. E quando a gente está falando do paciente vir ao consultório para fazer um exame de rotina, o que a gente está buscando não é exatamente prevenção, mas sim detectar precocemente para que tenha um tratamento adequado e tenha uma chance de cura alta. Quando a gente está falando de chance de cura, se você tem uma detecção precoce, até 80% dos pacientes têm bons resultados. Enquanto um paciente que tem um diagnóstico tardio, que infelizmente ainda acontece, é muito mais complexo. Diminui muito daí, né? Doutora Aline, os últimos dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, são de 2020, apontam mais de 65 mil casos. Quando a gente compara outros cânceres no cenário brasileiro, essa taxa é considerada alta? É alta, né? Quando a gente pensa nos homens, o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, né? Então, ele perde só para aquele câncer de pele não melanoma, que é esse câncer de pele super comum, né? E que é praticamente inofensivo, né? E quando a gente pensa assim num número tão grande de pessoas tendo câncer de próstata, a nossa preocupação é justamente essa, porque... Ok, alguns vão ter o diagnóstico precoce e curar, mas tem uma parcela de pacientes que vão falecer disso, né? Então, quanto mais a gente puder trazer esse diagnóstico para precoce e tratar antes, a gente diminui esse número de mortes, né, pelo câncer de próstata. Bem lembrado. E você estava comentando aí, acho que você comentou também, falou a questão da questão hereditária. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico familiar, né? Até que ponto ele influencia no surgimento desse câncer, doutor Rodrigo? E quais são os fatores de risco? Agora não vamos falar mais nem naquele sujeito que não gosta de médico, que não quer ir no médico, que vai arrastado pela mulher. Mas quais são os fatores de risco reais mesmo para o surgimento da doença? Bom, acho que o fator hereditário é muito importante. Então, isso a gente já sabe que se você tem um parente de primeiro grau, então se você tem um irmão ou um pai que tenha câncer de próstata, isso aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de próstata no indivíduo em até 2 vezes. E se você tem 2 parentes, isso aumenta em até 6 vezes a chance comparada à população geral. Então, o antecedente familiar é bastante importante. Então, se qualquer um tem um histórico familiar positivo, ele tem mais motivo ainda para fazer o rastreio e para fazer uma detecção precoce. Dentre os outros fatores de risco, nós temos, obviamente, idade, porque conforme vai passando a idade, maior chance de desenvolver câncer de próstata. Nós temos obesidade como um fator de risco. A raça negra é um fator de risco. No Brasil é bastante complicado falar em negro ou não negro, né? Então, no Brasil, a gente acaba lidando, como todos, muito parecido, sem muita diferença na hora de fazer o rastreio.
ser obeso é fator de risco, como eu já disse. E basicamente acho que é isso, né? Alimentação, isso tudo serve como prevenção. Mas nesse ponto, acho que é o que a gente estava dizendo. Detectar o que é modificável e trabalhar em cima disso. Eu acho que em relação ao histórico familiar, né? Eu gosto sempre de perguntar bem extensamente para os meus pacientes na consulta, assim, quantos irmãos você tem, que câncer teve, que idade teve, porque não é só histórico familiar de câncer de próstata. Então, hoje a gente tem a caracterização de o que a gente chama de síndromes genéticas de predisposição ao câncer, né? Então, o que é isso? O câncer, geralmente, ele se desenvolve de alguma alteração celular que vai desenvolver essas células malignas, né? A gente tem alterações celulares que acontecem na gente o tempo todo. A questão é que, normalmente, nós temos mecanismos de freio, né? Então, eu costumo brincar que quem tem essas alterações genéticas, ela perde o freio de mão. Porque é como se a gente estivesse num carro. Então, você tem o freio, mas se o teu freio deu problema, você tem o freio de mão para puxar. Na pessoa que tem alguma alteração genética de predisposição ao câncer, ela vai perder esse freio de mão. Então, se eu perco o freio do pé, então eu tenho um maior risco de desenvolvimento de câncer. E essas síndromes de predisposição que estão associadas ao risco de câncer de próstata, elas podem estar associadas com câncer de mama também, ovário, pâncreas, melanoma. Então, é importante a gente saber uma história familiar muito detalhada e, às vezes, essa pessoa até já tem na família alguém que já fez um teste genético e tem essa síndrome. E aí o urologista olha com toda a diferença para esse paciente, faz um rastreamento mais próximo, né? Então, essa parte genética é muito importante. E para a gente, oncologista, muda, inclusive, tratamento. Então, olha, a gente sempre discute. Você falou numa coisa bem importante, né? Essa conversa, esse tempo, essa anamnese. A gente vê hoje, médicos mais antigos, eles tinham por hábito ter esse tempo, né? Eu sempre converso muito com o Dr. Tomás Tanaka, do Centro Médico Gastroclínica, e ele é uma unanimidade, né? Os pacientes gostam muito porque a consulta dele é demorada, atrasa os outros pacientes, porque ele dá uma atenção especial para cada paciente. Eu estou citando ele aqui porque foi o que me veio à cabeça, né? Nessa nova geração de médicos, você é muito nova, né? Você está despontando aí na oncologia clínica, você não está aqui no podcast por acaso, o teu nome foi cotado pelo teu trabalho, como você vem se destacando. Mas nessa nova geração de médicos, isso fica muito claro, a importância que é parar, olho no olho do paciente, conversar, né? Você deixou claro que você faz isso. Abrindo um parênteses na nossa conversa, o que isso representa no sucesso do diagnóstico e no tratamento do paciente? Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? É algo que você vai adquirindo ao longo da sua formação. Eu acho que para a gente foi muito importante, para mim especialmente, ter grandes exemplos que eu tive lá no Sírio, de pessoas que paravam e conversavam. E eu falo assim, do ponto de vista oncológico, informação é fundamental. Então, você ter uma consulta longa para você entender, primeiro, toda a história do seu paciente e, segundo, para ele entender o que vai ser feito com ele, faz toda a diferença. O tratamento vai mais tranquilo, as coisas dão até mais certo, né? Porque a pessoa está informada. Eu acho que na nossa formação médica existe uma discussão em relação a passos a serem seguidos durante a anamnese, mas talvez exista um certo déficit, né? Até porque grande parte das formações se dão em hospitais de altíssimo volume e muitas vezes você precisa atender mais do que realmente daria conta, né? Entendi. Então, eu acho que é uma dificuldade de conseguir conciliar as duas coisas, especialmente às vezes em ambientes públicos em que tem um grande volume. Mas sempre que possível, eu acho que isso é fundamental. Você muda muitas vezes a conduta que você vai tomar e o paciente sai muito mais tranquilo se ele está bem informado do que vai acontecer. Né? Isso é um ponto que até me lembra mesmo a faculdade. A gente, na faculdade, no primeiro ano de faculdade, nós tínhamos uma matéria que era uma matéria que a gente chamava que era uma matéria longitudinal, que o ano inteiro nós tínhamos, e a matéria chamava comunicação. Oxe, gostei. E era só isso. A gente realmente aprendia
coisas básicas, que é como se comunicar, como se expressar com o paciente, como que a gente tem que passar informações, como dar uma notícia ruim para o paciente. Então, isso tudo eu acho que todos tiveram na formação, mas às vezes é difícil de lembrar, porque o mercado de trabalho muitas vezes cobra o contrário da gente. E o paciente acaba ficando defasado nesse ponto. Então, realmente lembrar disso é essencial. Tinha até atores. A gente tinha prova com atores, com alunos das artes cênicas da UEL. Que legal a eles eram pacientes simulados. E a gente fazia prova nessas situações, assim, recém-entrado na medicina, porque isso vai entrando na sua cabeça, né? E ia passando por fases, assim. No primeiro ano, você ia lá e fazia uma anamnese básica. Qual que é seu nome? O que você faz da vida? Com quem que você trabalha? E aí, no último ano, a gente tinha que realmente dar um diagnóstico de câncer ou algo assim. Então, era até engraçado que tinham os atores, porque às vezes eles eram muito intensos. Então, às vezes, a gente passava uns apertos, assim. Muito bom. Você está falando, eu estou lembrando aqui, me veio uma coisa na cabeça. Tem um irmão que mora nos Estados Unidos já há muito tempo, né? Ele está morando em Boston. E ele foi fazer uma consulta recentemente, aí uma hepatologista americana. E a gente conversando, ele falou, Soraya, eu achei que ela não ia me perguntar nunca por que eu estava ali, ou o que eu tinha, porque foi tão bacana, o acesso foi tão interessante, porque ela conversou muito com ele, muito. Perguntou da minha família, perguntou dos filhos, foi perguntando, foi um bate-papo, assim, depois ela entrou. E ele falou, eu não me lembrava mais como era uma visita ao médico, né? E eu fiquei surpreso, porque ele achou que lá ia ser assim, uma coisa meio, né, instantânea, muito rápida. E você falou isso, me veio à cabeça isso também. Quer dizer, a gente tem moldes bons. A tua experiência lá, Aline, nos Estados Unidos, como é que foi, hein? Eu acho que é interessante, assim, do ponto de vista de tratamento, de pesquisa, de excelência, acho que não tem centro melhor para estar. Assim, nos Estados Unidos, eles têm centenas de pesquisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem pacientes que estão usando... O primeiro paciente está usando aquele remédio do mundo. Então, a pesquisa é muito avançada, né? Então, a experiência de estar lá e participar disso tudo é muito legal. Eu sou apaixonada por pesquisa, então foi muito bom poder estar em centros como esses lá nos Estados Unidos. Em relação a essa questão da comunicação, isso é muito interessante, porque o perfil do paciente brasileiro é muito diferente do perfil do paciente americano, e isso era muito claro na prática lá, porque... o paciente americano, eles chamam que é straightforward, assim, eles querem direto e reto, né? Então, lá eles não têm muitos dedos, assim, para é a cultura deles, falar. É a forma de viver, isso, né? Eles sem falam, preâmbulos. Exatamente, não tem preâmbulo. A informação é essa, é assim, assado, ponto. E eles querem saber coisas tipo assim, quantos meses eu vou viver? Isso, coisas muita informação muito precisa. Muito pontual. Aqui no Brasil, não. Então, aqui você precisa se adaptar um pouquinho à realidade, né, do paciente, da família. Então, a comunicação no Brasil é muito mais complexa, né? Mas é muito interessante você ver essa disparidade, né? Incrível. Acentuou bem o que meu irmão me falou. Ele já está americanizado, está mais de 20 anos lá. Ele já queria entrar direto no assunto. Enfim, bacana. Só uma coisa interessante para a gente comentar. Bom, você estava falando a respeito dos exames, né? Eu queria entrar um pouquinho nessa questão do diagnóstico, né? A gente ouve muitas brincadeiras aqui no Brasil a respeito do exame de próstata, né? A gente mais escuta, virou piada, né? O toque retal e tal. Eu lembro muito... O toque retal e tal, né? Eu lembro que o Dr. Sagai comentou comigo uma vez que, através do toque retal, ele descobre mais de 50, acho que era bem mais de 50 doenças, né? Eu fiquei impressionada com isso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância desse exame, se há outros exames também que ajudam aí na configuração do diagnóstico do câncer de próstata, né? E destacasse a importância dele, né? Como que o homem, quem que ele tem que procurar, que especialista, é urologista, tem que ser outro, enfim. Vamos espairecer bem esse assunto. Realmente, tem muito ainda desse preconceito, então eu vou te dizer que é muito comum chegar no meu consultório um paciente que senta na minha frente e eu falo, e aí, o que te trouxe aqui, o que eu posso ajudar dele? Não sei, minha mulher que mandou aqui, marcou minha consulta e eu estou aqui agora. Então, isso realmente acontece, muitos pacientes não querem nem passar na nossa frente. Eles já olham lá para o tamanho do teu dedo já também, chegam, né? Cumprimentando, já vendo como é que vai ser.
E assim, realmente, vou exemplificar assim, o que acontece numa consulta de rotina. Então, de modo geral, o paciente vai vir e a gente vai começar a perguntar sobre sintomas, sobre histórico, sobre antecedente familiar, que é exatamente o que a gente estava comentando aqui, porque isso permite a gente individualizar um pouco o que a gente vai oferecer para esse paciente. Se ele tem um histórico familiar muito presente, se ele tem algo que chama atenção, ele vai ter um tratamento diferente do paciente que não tem nada. Se ele tem sintomas, vai ser diferente também. E então, de modo geral, o paciente que está bem, que não tem nada, que é o paciente que muitas vezes não quer vir na consulta, o máximo que a gente vai fazer é pedir um exame de PSA, que é o exame de sangue, que avalia a próstata, e a gente pede também para a parte da próstata só isso, na verdade. Muitas vezes a gente usa exame de imagem para associar, mas isso não faz parte de fato do rastreio da próstata, isso a gente faz mais pensando em outras rotinas. E o PSA ele é extremamente importante, porque ele já dá uma boa direção para a gente do que a gente tem que fazer. Infelizmente, o PSA não supre todo o nosso problema. Porque 20% dos pacientes, então se você for pensar 1 a cada 5 pacientes que tem câncer de próstata, não teve um PSA alterado. Então, se a gente deixa de fazer o toque, a gente está perdendo pelo menos 20% dos pacientes de diagnóstico. Entendi. Claro que quando o paciente chega no consultório, eu falo exatamente isso que eu estou falando aqui. E tem paciente que chega para mim e fala, não vou examinar, não quero. É sério isso? Isso acontece. Gente, eu não acredito. E aí a gente vai contornar. Prefere ficar com a dúvida do câncer de próstata. Exato. Aí incrível. A gente contorna, a gente vai levando, a gente fala, então talvez o seu caso veio com PSA meio em cima do muro, talvez a gente possa fazer um exame de imagem um pouco melhor, talvez fazer uma ressonância. Claro que isso já é tudo off-label, isso já é tudo fora do padrão. Entendi. O padrão realmente é fazer o PSA, que é o exame de sangue, e fazer o toque depois. Isso dá uma segurança grande para a gente poder fazer um segmento anual depois. Até porque no toque você vê, né, tamanho da próstata, consegue eventualmente ver alguma nodulação, né? Exato. Então... essa é a dúvida que eles sempre perguntam também, falam, mas e no toque? O que você vê no toque? E é exatamente isso, a gente vê tamanho da próstata, a gente vê se a próstata está simétrica ou não, se ela está endurecida ou não, se ela tem nódulo ou não, se ela está pétrea ou não. E eu digo que isso muda a conduta. Se eu toco uma próstata e eu tenho suspeita, muda completamente a conduta, independente do PSA dele. Aí é que está. É aí que faz diferença. E as esposas, elas costumam acompanhar o marido? Porque sempre tem aquele marido que é reticente, que não quer ir de jeito nenhum, e que não vai falar toda a verdade. Geralmente a mulher que senta do lado, ela vai desmentindo, vai contando qual é a real, né? Tem isso disso também ou não? Acontece bastante, inclusive. Só que isso é bom até, porque a maior parte das vezes, conforme eu vou esclarecendo e vou conversando, a maior parte das vezes elas vão falando assim, falei que não ia ser nada, falei que ia ser tranquilo, falei que ia ser bem, sem nada muito impositivo, né? A gente é bem flexível, acho que isso faz parte de você individualizar o tratamento também, né? Tem que desmistificar tudo isso, né? O objetivo é sempre fazer com que a pessoa tenha um diagnóstico, se for o caso, precoce, que tenha um tratamento correto, que se livre disso, né? Tá, bom, tudo bem, teve o diagnóstico. Bom, antes disso, com que idade o homem deve procurar o urologista e fazer esses exames todos que você falou? A Sociedade Brasileira recomenda que todos os homens, a partir de 50 anos, devam fazer os exames, apesar de serem assintomáticos, muitas vezes. E quando o fator de risco está presente, eles antecipam para 45 anos. Algumas sociedades no mundo recomendam, por exemplo, se você tem 2 fatores de risco, fazer até mesmo a partir dos 40 anos. Então, o que a gente faz no consultório? No consultório a gente individualiza. Se o paciente não tem sintoma nenhum, se o paciente está bem, muitas vezes a gente vai lá e pede um PSA apenas, porque muitas vezes já vai fazer exame de rotina. Agora, fazer toque mesmo, a gente acaba fazendo realmente conforme essas indicações, até porque os pacientes meio que cobram isso da gente. Entendi. Ou quando realmente tem um exame alterado, daí a gente está em dúvida. E como é que passa a ser a vida do paciente que recebe esse diagnóstico, né? Tá, ele foi, o urologista fez o diagnóstico, aí você já encaminha para o tratamento. Como é que é o passo seguinte? Como é que é a relação com o oncologista também? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Então, acho que a primeira coisa é que o PSA e o toque, eles levantam uma suspeita, né? Certo. Então, o diagnóstico se faz através de uma biópsia da próstata, que ainda, em geral, é realizada pelo urologista, né? E aí, depois desse diagnóstico, através da biópsia, é feita aquela varredura do corpo todo que a gente faz para praticamente todos os tipos de tumores, certo. né? Algumas vezes essa parte inicial fica com o urologista, algumas vezes a gente acaba pegando esses pacientes mesmo antes dos exames, né? E aí, depois dessa varredura do corpo todo, a gente entende um pouquinho qual que é a extensão, se é um tumor mais ou menos agressivo, se está localizado na próstata ou se tem alguma metástase, e aí os lugares mais comuns são os gânglios e os ossos. E aí, com base nisso, a gente define o tratamento, né? Eu costumo dizer que na doença localizada, a gente, oncologistas, nós somos os únicos que não temos conflito de interesse, porque a gente não opera e não faz radioterapia. E esses são os 2 tratamentos que podem ser feitos na doença localizada. Então, às vezes os pacientes procuram a gente porque não se tem hoje um tratamento melhor do que o outro. Existem as 2 opções e muitas vezes a cabeça fica borbulhando. Assim, o urologista quer que eu opere, o radioterapeuta falou para eu fazer rádio, o que eu faço? E aí o oncologista entra no meio do caminho para discutir um pouquinho de prós e contras, né? E quando é uma doença avançada, daí a gente faz parte de todo o processo desde o começo e acompanha esse paciente durante todo o período. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do pós-diagnóstico, né? Quando o paciente ele precisa se submeter a um procedimento cirúrgico. O que acontece aí? Eu acho que a cabeça do paciente, como a doutora Aline falou há pouco, né, fica borbulhando, vira um turbilhão de emoções e de muito medo, né? Quais são os efeitos colaterais desse tipo de tratamento, doutor Rodrigo? O que pode acontecer? Porque os homens têm medo, a questão da disfunção erétil, a questão de libido, né? Exato. Isso é real? Acontece? Acho que esse é o ponto que, na verdade, a gente quer chegar, né? A gente quer poder oferecer isso para o paciente. Então, quando o paciente tem um diagnóstico precoce, quando ele tem um diagnóstico de uma doença localizada, é a hora que eu já chego para o familiar e para o paciente e coloco na mesa já como algo positivo. Porque realmente isso é positivo, isso permite você curar o paciente. Então, seja com radioterapia, seja com cirurgia, a gente está oferecendo um tratamento muito melhor para o paciente do que eu estaria oferecendo se ele já tivesse uma doença avançada, uma doença metastática. Então, nesse ponto, eu tento sempre fazer com que a família entenda que a gente está com um problema e vai ter que fazer um tratamento, e talvez nós tenhamos consequências desse tratamento, mas que isso é a melhor situação que ele pode estar, considerando o diagnóstico. Então, por muitos anos, e existe realmente isso, a cirurgia da próstata, a prostatectomia radical, que é a cirurgia que a gente faz para o câncer de próstata, ela tem sim como consequência um grau de disfunção erétil e de incontinência urinária. Mas isso a gente via muito nas cirurgias que eram mais agressivas. Então, cirurgias abertas, por exemplo, que era o que era feito ali nos anos 80, 90, até ano 2000. Já no final dos anos 90, nos anos 2000, começou a se fazer a cirurgia videolaparoscópica. Isso já é uma forma de cirurgia minimamente invasiva. Isso já diminui as complicações e já diminui esses efeitos de disfunção erétil e de incontinência. E, por último, e é o que a gente fazia muito em São Paulo, é a cirurgia robótica, que permite que a gente tenha uma dissecção muito mais detalhada, uma cirurgia muito mais segura, com menos sangramento, com menos disfunção erétil e com menos incontinência urinária. A gente chega a ter um percentual de menos de 5% em um ano de disfunção erétil ou mesmo de incontinência. Então, claro que tem que ser uma pessoa habilitada, tem que ser uma pessoa com mão para fazer a cirurgia, mas é uma cirurgia completamente diferente da cirurgia que era feita ali nos anos 90. Isso é muito claro. E aí existe a questão da radioterapia, que também tem um objetivo curativo. Claro que isso tem que ser individualizado, então na hora que a gente tem um diagnóstico, a gente vai conversar com o paciente, entender qual que é o fator de risco, entender qual que é o entendimento do paciente frente a esses problemas. A radioterapia também tem essas consequências, também pode gerar esses 2 problemas. E aí o que eu faço foi exatamente o que a Aline comentou. Muitas vezes eu peço para passar com um oncologista, até porque para mim é muito fácil fazer isso, né? Para que não fique uma coisa tendenciosa, porque, querendo ou não, o paciente que chega para mim e eu indico uma cirurgia, ele vai falar assim, será que o doutor está indicando a cirurgia porque ele quer operar, porque é ele que opera? Então, eu sempre peço,
E eu acho que a função do oncologista é também atuar nesse ponto e não só na doença metastática, claro. Porque isso faz com que o paciente tenha mais segurança no tratamento, serve como uma segunda opinião mesmo. Sem dúvida, esse caminho é bem interessante, né? Valida muito aí a seriedade do trabalho do urologista, né? E como é que é o pós-cirúrgico? É tranquilo? É demorado esse tipo de cirurgia? Fala um pouquinho do depois. Bom, a cirurgia em si é uma cirurgia que depende do método que você for escolher. Se for uma cirurgia aberta, talvez você fique 3 até 5 dias internado. Mas ainda é feita, doutor Rodrigo? É muito feita no SUS ainda, mas na prática do nosso dia a dia é muito raro a gente ver. A gente faz muito vídeo laparoscópica ainda. Aqui em Cascavel, por exemplo, a gente ainda não tem o robô aqui, então por acabamos enquanto, oferecendo. né? Porque parece que já uma questão. Eu ouvi uma conversa aí que logo É vai uma ter questão de cirurgias tempo, robóticas, né? Graças a Deus. E então, em pouco a gente vai poder oferecer isso também aqui. Mas, assim, a cirurgia vídeo, o paciente acaba tendo que ficar com sonda pelo menos uma semana. E a recuperação vai ser completa mesmo entre 15 até 3 semanas, 15 dias até 3 semanas, para ele estar quase 100%. Essas consequências no pós-operatório imediato de incontinência urinária, de disfunção erétil, é relativamente comum, mas isso a gente consegue recuperar com o tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Para as pessoas que estão nos ouvindo saberem, né? Os dados de trabalho, eles são sempre baseados em 1 ano. 1 ano. Então, quando a gente vai falar de incontinência urinária, a gente sempre fala de presença de incontinência urinária no primeiro ano pós-cirurgia. Isso é uma forma que a gente estabeleceu para unificar, assim, para ficar uma coisa padronizada. Entendi. Mas, assim, de modo geral, os pacientes recuperam função e continência urinária dentro de 6 meses. E isso já é bem razoável. Depende muito do paciente. Um paciente mais magro, um paciente mais fit, um paciente mais jovem, um paciente que tem uma função sexual boa antes da cirurgia. Isso tudo é fator de melhora, fator de melhor prognóstico. Então, isso tem que ser realmente conversado paciente a paciente. E isso tem que ser bastante individualizado para que não tenha uma expectativa errada. Por isso que é importante estar dentro do consultório. Acho que isso tem que gastar um tempo ali no consultório para explicar. E recidiva? Acho que recidiva... Quer comentar de recidiva? Acho que a recidiva, de novo, depende de onde essa doença voltou, né? Pode acontecer, especialmente para tumores mais localizados, de a gente ficar acompanhando com PSA esse paciente. Então, o paciente que tirou a próstata, ele tem que ter o PSA 0, né? 0, porque, teoricamente, só a próstata produz PSA no nosso corpo. Certo. Né? Então, se esse PSA começa a subir, pode indicar que tem alguma célula ali rodando no corpo de câncer de próstata, né? Muitas vezes a gente pode fazer o melhor exame, que chama PET scan, PSMA, e a gente não encontra um lugar que esteja esse câncer, mas a gente sabe que a grande chance é de ele ter alguma célulazinha ali no local da pelve, no local da cirurgia. Então, as recidivas a gente pode tratar com radioterapia depois de fazer, por exemplo, a cirurgia da próstata. Então, são tratamentos não excludentes, você pode fazer uma rádio. Se esse paciente foi tratado com radioterapia, é mais complexo para o cirurgião fazer uma cirurgia de retirada da próstata, porque a radioterapia ela causa aí uma fibrose, que a gente chama cicatrização local, fica meio complicada. Certo. E aí entram também os tratamentos que a gente chama de sistêmicos, né? Que basicamente se baseia no bloqueio do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, a gente sabe que a testosterona é como se fosse um alimento para o câncer de próstata, né? Então, muitas vezes, nesse contexto da doença voltar, seja ela localizada ali, seja ela com outros pontos, a gente precisa discutir o bloqueio da testosterona, e aí é outro problema. Eu imagino, hein? Porque a testosterona é um hormônio fundamental para a vida do homem, assim, quando a gente pensa, né, no homem saudável que trabalha, porque primeiro ele é responsável pelo vigor, responsável aí pelo ganho de massa muscular, massa óssea, libido, função sexual, humor. Então, muitas vezes a gente propõe um tratamento e aí a gente zera a testosterona desse paciente, né?
A questão é que isso foi descoberto na década de 50, foi um prêmio Nobel lá acho que 1968, e não se descobriu algo melhor até hoje. Então, é extremamente eficaz contra o câncer de próstata, né? Então, a gente tem que discutir muito com o paciente para ele entender a necessidade daquele tratamento. Mas daí volta naquilo que o Rodrigo estava falando antes, né? Você reforçar o aspecto extremamente positivo, que é a solução para o problema maior. Exato, não, exatamente. Né? E muitas vezes você consegue contornar esses efeitos colaterais, né? Porque a questão toda é que nós mulheres entramos na menopausa, então eu costumo às vezes ver as esposas dando risada na consulta, falando, viu, você vai vivenciar o que eu vivenciei. Verdade. Né? Mas para o homem é muito difícil essa questão, né? Porque homem raramente tem queda de testosterona, né? Então, eles estão lá 70, 80 anos com a testosterona ótima, né? Então, realmente é uma questão muito difícil e delicada para a gente discutir, mas que quando precisa, eles entendem, e as parceiras, na maioria das vezes, entendem e vão passar por isso juntos, né? E eu acho que é importante exatamente isso. Por isso que o diagnóstico precoce permite a gente oferecer tratamentos melhores. Porque esse tratamento que a Aline comentou é o mesmo tratamento da doença que já é diagnosticada metastática desde o início. Então, muitas vezes, o paciente, desde o início do diagnóstico, tem que partir para esse tratamento. Claro que, novamente, a gente contorna, a gente tem várias opções. A gente tenta melhorar a libido, a gente tenta melhorar a ereção. O urologista também tem participação nesse ponto também, desde medicamentos, até mesmo cirurgia que possa corrigir isso. Mas se a partir do momento que o paciente já chegou com esse diagnóstico, já avançado, já metastático, aí a gente perde muitas opções de tratamento. Então, nesse momento, a gente não tem muita coisa para oferecer. A gente tem isso e algumas medicações associadas. E aí a gente já tem que forçar o paciente a entender e ter que lidar com complicações piores do que essas da cirurgia, de fato. Mas acho que esse é outro ponto, né? Importante, assim. Eu brinco que câncer de próstata, quando tem metástase, assim, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente tem muitos tratamentos para oferecer para esses pacientes. E esses pacientes, às vezes, vivem muitos anos. Então, é isso que a gente falou. A gente precisa trabalhar junto com o urologista, porque não vai ser meses que esse paciente vai passar. Ele vai ter qualidade de vida, ele vai viajar, ele vai fazer as coisas dele, né? Então, o bloqueio da testosterona vai ser parte, junto com os outros medicamentos, mas ele vai continuar vivendo a vida dele, né? Sem então, dúvida. É importante que o diagnóstico seja uma parte da vida dele, não só a vida dele não inteira. Não representa né? o todo, né? Exatamente. Então, tem prós e tem contras. Agora, os prós são infinitamente melhores, né? Exato, mas eu falo um pouco isso porque tem tumores que são agressivos mesmo, e embora o paciente às vezes pode fazer bonitinho o PSA, acontece alguma situação, perdeu por causa da pandemia, e 1 ano e meio esse tumor se desenvolveu e tem metástase. Eu acho que a mensagem é não se desespere. A gente tem tratamento para isso, não significa que porque a gente fez um diagnóstico avançado, a sua vida acabou, na verdade. Sem a gente está dúvida. cheio de coisa nova, o que era lá na década de 70 mudou completamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, gente, foi um bate-papo muito esclarecedor, né? Conversei aqui com a doutora Aline Bobato Lara, médica oncologista clínica, com o doutor Rodrigo Góngora, esposo da doutora Aline, né? O partner, né, o parceiro, o marido da Aline aqui, Dr. Rodrigo Góngora, médico urologista. Vocês têm Instagram? Fala no Instagram de vocês para o pessoal procurar, conhecer vocês de pertinho, mandar perguntas. O meu é doutora.aline.oncologia. Se quiserem mandar lá, estamos Legal. por aí. E o Rodrigo? E o meu é @rodrigogongora.uro. Ótimo. Olha aí, gente. Então, fica aí o convite para vocês seguirem os dois nas redes sociais. E eles são ativos ali no Instagram também. Tem muita coisa, muita novidade, né? A gente está batendo na tecla aqui do Novembro Azul. A gente fala o ano todo sobre prevenção. Esse mês a gente está falando sobre prevenção do câncer de próstata. Vocês, homens, parem de gracinhas, de medinho, de não querer ir no médico, porque quando vai e a coisa já está degringolada, aí restam poucas opções, né? E no diagnóstico precoce, vocês acabaram de falar exaustivamente aqui que tem inúmeros recursos, né? Inúmeros tratamentos. É isso, gente? É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade de participar aqui.
e de poder esclarecer essas coisas para os ouvintes também. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer aí esse nosso bate-papo. Legal, Aline, Rodrigo, obrigada mais uma vez, excelente semana para vocês, excelente final de semana também. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para você receber as notificações de novos vídeos aqui do Valor Humano, nosso podcast sobre saúde, também sobre saúde, você deve se inscrever no canal TV Medicina e Saúde. Combinado assim? Um abraço, até a próxima, gente.